Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente é um cara que é mais fácil de achar. Quero nesse vídeo curtinho, vou tentar sempre fazer um vídeo curtinho, falar um vídeo de news, que é uma notícia interessante aqui, né? Hoje é dia 1º de novembro de 2022 e foi postado nesse dia de hoje, sobre um trabalho que testou a relação dos chamados remédios da inteligência e o efeito que eles têm em indivíduos que não têm nenhum problema cognitiva, né? Então, olha que interessante, ó. Fármacos que estimulam a cognição não são uma boa ideia para pessoas saudáveis. Então, medicamentos criados para estimular a cognição em caso de transtorno do neurodesenvolvimento não aumentam o desempenho cognitivo global em indivíduos saudáveis, podendo até mesmo reduzir a produtividade, sugere uma nova pesquisa. Então, eles fizeram uma pesquisa aqui com 40 adultos saudáveis, né? Usando essa droga metilfenidato, a dexafentamina, que são medicamentos dados para o déficit de atenção, né? Hiperatividade, TDAH, ou a modafinila, que é um medicamento estimulante, né? E aí, claro, fizeram esses medicamentos versus placebo. Pelo que dá a entender aqui na reportagem, os indivíduos tomaram os remédios e os placebos, quer dizer, eles foram comparados em relação a eles mesmos. Não tenho certeza que isso não ficou claro, mas sugere que sim, né? Após receber os chamados medicamentos da inteligência, os participantes gastaram mais tempo e fizeram mais movimentos, de forma mais rápida, para resolver um problema em uma tarefa muito complexa do que quando receberam o placebo. Quer dizer, eles aparentemente pareciam que estavam, você vai entender aqui, que eles parecem que estavam mais motivados, mais acelerados. No entanto, além da ausência da melhora significativa no desempenho global, todos os medicamentos foram associados a uma redução significativa da eficiência. Aí, os achados reforçam a ideia de que, embora os medicamentos administrados produzam um aumento de motivação, esse aumento do esforço ocorreu às custas da perda de produtividade, falou o doutor, o médico, né, que apresentou isso num congresso, né, e é da Universidade de Melbourne, na Austrália. Isso foi especialmente verdadeiro em indivíduos que obtiveram altos scores após receber o placebo, mas que acabaram tendo uma produtividade abaixo da média após tomar o medicamento. Então, ou seja, aqui dá para entender, como eu te falei, né? Eles fizeram o indivíduo tomar o placebo, o indivíduo teve o score nas diferentes tarefas. E esse score foi muito prejudicado quando eles receberam um medicamento na mesma tarefa, apesar de eles aparentarem que estavam fazendo essa tarefa com mais rapidez, perder eficiência no resultado final, né? No geral, esses medicamentos não aumentaram o desempenho, em vez disso, causaram uma regressão à média, quer dizer, o nível estava mais alto da média, além da média voltou para a média, né? E parece ter um efeito mais negativo nos indivíduos que tiveram um desempenho inicial superior, quer dizer, o indivíduo, vamos brincar assim, é mais inteligente, toma um remédio, fica mais próximo, fica mais mediano, né? O médico representou, como eu comentei, lá no congresso, né, que foi o 35º congresso do European College of Neuropsychopharmacology, sei lá, né? E aí, o Dr. David observou que os medicamentos estimulantes controlados são cada vez mais usados por trabalhadores e estudantes como medicamentos de inteligência para aumentar a produtividade profissional ou acadêmica. Ele conduziu estudo com colaboradores do Departamento de Economia da Universidade de Melbourne, da onde ele é, né? Porque esses indivíduos aí do Departamento de Economia têm mais interesse, porque pessoas do mercado financeiro e tal, eles tomam esses remédios na esperança de ter melhoria cognitiva. No entanto, embora haja uma crença subjetiva que esses medicamentos sejam eficazes como estimulantes cognitivos, as evidências que demonstram, de fato, essa sua eficácia em indivíduos saudáveis são, na melhor das hipóteses, ambíguas, diz o pesquisador aos congressistas, né? Melhoras na capacidade cognitiva, como melhora de memória de trabalho e planejamento, são mais evidentes em populações clínicas, em pacientes com TDAH, o que pode ser devido a um efeito teto das tarefas cognitivas em indivíduos saudáveis. Ou seja, o que dá para entender aqui é o seguinte: o indivíduo que é saudável, principalmente tem uma boa cognição, ele tem um limite dele, né? Enquanto que o indivíduo tem TDAH, ele está, em função dessa déficit, ele está abaixo desse teto. Então, quando ele toma um remédio, ele fica mais próximo do teto, o que na população clínica se caracteriza como uma melhora. O indivíduo que já está próximo do teto, ali, que tem um bom desempenho, ele não melhora, o que é pior, parece que ele piora, né? O que é pior, parece que ele pior é bom. Então, para aprofundar a investigação, os pesquisadores conduziram um estudo randomizado com adultos nas doses convencionais. Fala as doses aqui, ó. Foi solicitado que todos os pacientes resolvessem 8 versões do problema da mochila. Ele não especifica esse problema, né? Cujo objetivo é colocar objetos hipotéticos em uma mochila para atingir o valor máximo dentro de um certo limite de peso. Olha que legal. O problema parece muito simples, mas à medida que o número de itens aumenta, o cálculo se torna extremamente complexo
e efetivamente não é resolvível através de abordagens convencionais. Você tem que usar o método da tentativa e erro, diz o Dr. Davis. Os participantes também resolveram várias tarefas cognitivas da Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery. Era um outro tipo de teste lá. Aí vem o subtítulo. Achado surpreendente. Os resultados mostraram que, em geral, os medicamentos não tiveram efeito significativo no desempenho das tarefas, né? Além disso, os medicamentos, tanto individual quanto coletivamente, tiveram efeito negativo. O que a gente falando no valor alcançado em todas as tentativas da resolução do problema da mochila, sendo que esse efeito se deu para todos os níveis de complexidade do problema. Em seguida, ele mostrou que os participantes realmente parecem estar trabalhando mais quando tomaram os medicamentos do que em relação ao placebo. Eles também passaram mais tempo resolvendo cada problema, ó, a perda de eficiência aí. Ao tomar os medicamentos, os participantes também fizeram mais movimentos durante cada tarefa. Quer dizer, aqui está meio que repetindo o que eu já falei, né? Realizaram esses movimentos mais rapidamente, aquela coisa da maior motivação. Portanto, esses medicamentos aumentaram a motivação. Se tivesse sentado, se você tivesse sentado e observando essas pessoas, pensaria que elas estavam se esforçando mais. Ele conta. No entanto, a produtividade definida como ganho médio em valor por movimento no problema da mochila foi menor. Aí ele fala da análise de regressão, né? Falando sobre isso, e aí fala desse problema em relação a metilfenidato, a dexafentamina e a modifina, tanto no desempenho médico dos três, né, quanto no mediano. Detalhando um pouco mais, quando olhamos para o nível individual de cada participante, encontramos uma heterogeneidade substancial entre eles. Aquilo que a gente falou, né? Mais do que isso, encontramos uma correlação negativa significativa entre a produtividade sobre efeito, por exemplo, do metilfenidato e a produtividade sobre efeito do placebo. Isso era regressão para a média, quer dizer, o participante melhor, quando a gente falou, voltar para a média. Embora a relação tenha sido exatamente a mesma como a da fenina, ela não correu tal. Então ele vai falando aqui uns detalhes, né? Aí vem aqui um pesquisador de fora, que é o Dr. John F. Cryan, que é um PhD, de um outro lugar, comentando esse achado, né? E aí um subtítulo é, hora de repensar. Então, convidado a comentar os estudos pelo Medscape, ou seja, esse participante, esse indivíduo, esse doutor que não é participante do estudo, foi convidado pela plataforma aí da revista para comentar, né? Ele é Departamento de Anatomia e Neurociência da Universidade de Cork, na Irlanda. Então. Aí ele fala, talvez precisamos repensar o quão inteligentes são os agentes psicofarmacológicos, né? O Dr. John, que também é presidente do comitê científico do UNCEPA, acrescentou que também pode ser necessário reavaliar a dificuldade dos diferentes tipos de tarefas cognitivas, os estudos, né? E repensar o conhecimento tradicional a respeito disso. Okay? Aí ele fala, não foi feito, não relata, informa nenhum financiamento. Bem, então é isso, né, gente? É um news, e basicamente a ideia aqui é muito interessante, que as pessoas sempre tendem a achar que podem melhorar suas capacidades usando droga, usando equipamento, usando um implante. E aqui, né, a gente tem algumas ideias dessas na nutrição tradicionais, né? Então vou tomar mais vitamina, vou fazer uma super dosagem de vitamina e isso vai melhorar meu desempenho. E não acontece. Aqui, as drogas que, para uma população que por algum motivo tem um nível de funcionamento diferenciado, ela aumenta. E por incrível que pareça, parece que para um indivíduo que tem um diferenciado positivo de produtividade, enquanto a média está aqui, ele regride para a média, quer dizer, ele tem uma perda de cognição, né? Ele é prejudicado, tá ok? Então é isso aí, uma coisa interessante, né? Aí, claro, quando a gente pensa no exercício, né? Exercício provavelmente ele vai ajudar também esses pacientes que estão abaixo da média para subir mais para próximo do teto e provavelmente não vai fazer com que os melhores que já estão ali regridam e talvez possa contribuir para que esses melhores que já estão ali se mantenham ali, ao longo, por exemplo, de processos como envelhecimento e tudo mais, tá ok? É isso. Curte, comente, compartilhe, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.